Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Bem-vindo! Hoje vamos meditar o Salmo 112, um salmo de louvor. Para melhor entender esse salmo, eu o dividi em 3 partes, a fim de assim destacar os temas que se movem neste salmo e que podem nos orientar na nossa vida de fé. A primeira parte do salmo são os versículos 1, 2 e 3, que colocam em evidência imediata para quem é dirigido o nosso louvor, ou seja, ao Senhor, que no salmo é descrito como o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O nome aqui não é a indicação simplesmente de uma invocação a Deus. O nome, como acontece sempre na Sagrada Escritura, quer dizer a pessoa na sua condição plena. Portanto, quando louvamos o nome do Senhor, estamos louvando na sua plenitude, que no caso, aqui no Salmo, é representada pela sua transcendência e pela sua condição de Salvador, como nós veremos. Mas ainda nessa primeira parte do Salmo, quero destacar uma metáfora interessante, uma metáfora da vida. Esse louvor deve ser dirigido a Deus do nascer do sol até o seu ocaso. Ora, do nascer do sol ao ocaso, essa horizontalidade do leste ao oeste, como já disse, é uma metáfora da vida. A vida que nasce, o nascer do sol, que se desenvolve e que chega também a uma sua conclusão, o ocaso do sol. Mas como esse louvor deve ser vivido agora e eternamente, o Salmo, portanto, nos indica que essa vida, representada no nascer e no ocaso do sol, ela se move até desembocar na eternidade de Deus. Ou seja, somos direcionados para Deus. E o louvor tem a função de nos lembrar isso. Somos vocacionados de Deus. A segunda parte do Salmo é dos versículos 4, 5 e 6. Nesses versículos, o Salmo afirma com força a transcendência de Deus. Ele está acima de tudo. O que significa essa transcendência? Que ele não se confunde com as coisas que se encontram aqui no âmbito da criação, no nosso âmbito. Deus não é algo a mais na nossa vida. Mas, se a transcendência indica superioridade, uma posição acima, a transcendência de Deus não pode ser entendida como isolamento ou distanciamento. Por isso que, de uma forma muito bonita, o versículo 6 nos diz que Ele, Deus, se inclina para olhar o céu e a terra. O inclinar-se para olhar é quase que um gesto humano, não é? Mas aqui serve para representar o interesse de Deus por nós. Não o interesse de quem, numa posição favorável de visão panorâmica, busca bisbilhotar a vida do outro. O olhar de Deus não é curioso, como o da fofoqueira. O olhar de Deus é expressão de um interesse legítimo, poderíamos dizer até amoroso, por cada um de nós. Aqui poderíamos lembrar Êxodo 3, quando Deus convoca Moisés para a sua grande missão de guia do povo na saída do Egito. Deus começa dizendo: vi a aflição do meu povo. Também podemos lembrar o primeiro capítulo de Lucas, no texto do Magnífica de Maria diante de Isabel, que proclama: porque o Senhor viu a humildade da sua serva. Inclinar-se e olhar, então, significa que Deus, apesar da sua condição superior, Ele se aproxima de nós, Ele vem até nós, Ele tem interesse por se fazer presente na nossa vida e se fazer presente de forma plena. Como é esse fazer-se presente? Nós encontramos a resposta disso nos 3 últimos versículos deste Salmo. Para o Antigo Testamento, de modo muito especial, a ação de Deus que entra na história e gera algo nessa história é sempre relacionada com a experiência do Êxodo. Portanto, na condição de Salvador. Aquele que, ouvindo a aflição do seu povo, se coloca do lado do seu povo para superar essa aflição e levar a uma vida mais digna e mais plena. O nosso salmo de hoje, o Salmo 112, ao nos mostrar que o Deus transcendente entra na nossa história como nosso Salvador, destaca com muita força
que Deus tem uma predileção pelo indigente e pelo pobre. O pobre que nós podemos, na estrutura da nossa sociedade, abandonar junto ao lixão, como já acontecia na antiguidade também. Mas é esse pobre, abandonado no lixão e, portanto, desprezado, pessoa de quem nós não reconhecemos nenhum valor ou dignidade, é esse quem Deus resgata por primeiro, invertendo as nossas categorias e estruturação social, porque aquele que estava desprezado no lixão é quem Deus coloca sentado ao lado dos nobres do povo. Portanto, ao pobre Deus dá a nobreza. Mas quem é esse pobre? É o indefeso. É aquele que não tem os instrumentos, as condições para mudar a sua condição de vida. É aquele que precisa ser ajudado por quem tem força, por quem tem poder, para que ele possa adquirir dignidade. Uma última metáfora bonita também do Salmo refere-se à mulher estéril, uma outra categoria de marginalização, porque a mulher que com o útero deveria gerar vida, a mulher estéril é aquela que carrega um útero morto, incapaz de gerar vida. Ora, o Deus Salvador é o Deus da vida, que transforma esse órgão morto num órgão capaz de gerar vida e, com isso, atribui dignidade à mulher. Mas a beleza da conclusão do Salmo está no fato de que começamos com um louvor ao Senhor, uma voz que se dirige a Deus, e concluímos num ambiente doméstico, num ambiente de casa, de família. O Deus louvado na grandeza do templo é o Deus que termina dentro da nossa casa, nos abençoando, nos enriquecendo com a sua presença. Mas para concluir, uma última ideia, Todo salmo é uma oração que deve ser vivida como uma estrada de duas mãos. Se numa mão nós elevamos a nossa voz como louvor a Deus, na outra mão nós ouvimos essa voz de Deus que chega até nós, nos ensinando alguma coisa. Se rezamos esse salmo para louvar a Deus, então devemos aprender a louvar a Deus não só com a nossa voz, mas com uma vida que reproduza a atitude de Deus, que se inclina para o pobre, que olha com respeito para a mulher na sua condição. E, nesse inclinar-se, gera as condições favoráveis para formar uma família. Família repleta de dignidade, família repleta de alegria. Como hoje é também a festa de São Matias, concluo esse vídeo de hoje com um convite a rever o vídeo preparado pelo nosso professor Francisco no ano passado, na festa de São Matias. Nesse vídeo ele explica o texto de Atos dos Apóstolos que nos narra a escolha de Matias como sucessor de Judas. Aqui ao lado você verá o link para poder acessar ao vídeo do professor Francisco Cornélio.